just sit down, down. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aqui conosco. Hoje estamos iniciando uma nova série, chama-se Olá Europa. Eu, ao lado do meu querido Márcio Delgado, jornalista que está em Londres, eu aqui em Lisboa e ele em Londres, e vamos estar trazendo para vocês muitas informações nessas próximas semanas. Informações que a gente espera que possam ajudar vocês, principalmente para quem quer vir para Portugal nesse momento agora de lockdown, como é que estão as viagens. Vamos começar hoje falando sobre isso. Márcio, tá tudo bem com você? Um grande beijo aqui de Londres. E que bom fazer essa conexão, né? Conexão entre a Europa, entre Brasil, entre Portugal, entre Inglaterra. Que bom te ver também. Muito bom também te ver, muito bom, Márcio. Que bom que estamos aqui nessa conexão, como você falou. É mesmo uma conexão, né? Lisboa, Londres, conexão Europa. O nome dessa nossa série chama-se Olá Europa. E a gente também vai estar recebendo perguntas. Quem tiver dúvidas pode mandar para a gente. Vamos estar sempre aqui no meu canal e no canal também do Márcio no YouTube. E vocês são super bem-vindos. Como eu disse, podem mandar perguntas, né, Márcio? Quem tiver dúvidas, quiser saber sobre detalhes, o Márcio já mora em Londres há muito tempo. Conta um pouquinho para a gente também dessa tua trajetória em Londres. Eu já estou em Portugal já há 11 anos, aqui em Lisboa, e o Márcio tem muita experiência morando em Londres. Conta para a gente um pouquinho desse tempo que você está aí, Márcio, antes da gente começar aqui falando um pouco desse momento atual que estamos vivendo, tanto em Londres quanto em Lisboa. São 15 anos de Londres, Luciana, e durante esses 15 anos eu passei por a crise financeira que aconteceu em 2008 e várias outras mudanças, né, como o Brexit, por exemplo, quando houve a votação em 2016, e tantas coisas, mesmo antes do mundo se tornar o que tornou agora, com tanto isolamento social, tanta coisa aconteceu na Europa em 15 anos. E eu acho que é isso, como você falou, são mais de 10 anos que você está aqui também na Europa. Então vamos juntar um pouco, né, desse conhecimento, dividir com o pessoal conhecimentos, porque é tão bom explicar para quem está chegando ou para quem está mudando de um país para outro aqui na Europa, falar um pouquinho sobre moradia, sobre emprego, sobre negócios, né, sobre tantas áreas de relevância para quem está em um lugar ou outro, mesmo quem não estiver planejando viajar esse ano, Luciana, é bom ficar informado para um futuro ou de repente para alguém da família que está viajando. Então, por que não? Então, como a Luciana lembrou, não deixem de comentar também aqui embaixo com as perguntas, porque mesmo que não for respondido hoje, a gente pode sempre ler e responder, não é, Luciana, nos próximos episódios do Olá Europa. Com certeza. O La Europa, portanto, está começando hoje essa conexão entre dois jornalistas, um que está em Portugal e outro que está na Inglaterra. E a gente vai bater aqui um papo gostoso, trazendo informações, que o nosso objetivo é esse, né, Márcio? Trazer um pouquinho de informação para vocês que queiram saber como é viver em Portugal, como é viver na Inglaterra. E ao longo das próximas semanas, uma vez por semana, a gente vai estar com o Olá Europa aqui nos nossos canais do YouTube. Vamos também tentar levar para as redes sociais, vamos colocar no Instagram e nos Facebooks, também é também mais fácil as pessoas também acessarem muitas vezes. E vamos tentar colocar também algumas informações importantes em pequenas pílulas, para que seja fácil também das pessoas pegarem certas as informações que a gente considerar mais importantes, para terem mais acesso também a essas informações, passarem para os amigos e etc. E ao longo dessas semanas vamos estar trazendo justamente isso, informações importantes sobre como é morar na Inglaterra, morar em Portugal, e o que é preciso, para quem quer se mudar, para quem quer comprar apartamento, o custo de vida. E hoje, na estreia do programa do Olá Europa, a gente vai começar falando sobre as restrições de viagem, que é uma coisa que a gente não tem como não abordar, não é, Márcio? Porque é o momento atual, com os voos cancelados entre Brasil e Inglaterra, Brasil e Portugal, e inclusive entre os dois países, entre o Brasil e entre Portugal e Inglaterra, né, Márcio? Quer começar a falar um pouquinho sobre isso? Porque agora, para quem vai para a Inglaterra, não só há restrições de voo, como não há voos, basicamente, mas tem ainda uma restrição maior ainda para aqueles que conseguem chegar, tem que ficar em hotéis, e a despesa não é pouca, né, Márcio? Verdade, Luciana. Desde o dia 15 de fevereiro,
de 2021, no caso, claro, quem vem de outros países da Europa ou até de outros países que estão em uma lista vermelha. É uma lista, na verdade, de 33 países que pessoas vindas desses países, ao chegar aqui, tem que ficar no hotel por 10 dias. Claro, o dinheiro vai sair do seu bolso, são mais ou menos 170 libras por dia, o que dá uma média com os impostos de 1.750 libras. É muito dinheiro, gente, porque quem chegar não pode ir direto do aeroporto para casa. Vai ter que ir para um hotel que faz parte de uma lista, na verdade, do governo, hotéis credenciados, e a pessoa não pode sair de lá por 10 dias. Nesse custo dessa diária, vale lembrar, não está incluso tudo, tá, gente? Não é férias que você vai ficar lá no hotel, se divertindo e comendo e bebendo, né? À torto e à direita, não é bem assim. Esse custo inclui a hospedagem, claro, a dormida, né, no hotel, inclui o traslado entre o aeroporto e o hotel selecionado, e inclui algumas das refeições, como um hotel incluiria, por exemplo, o café da manhã. Além, é claro, muito importante, inclui 2 testes do Covid-19, porque durante esse período de 10 dias de quarentena em hotel, o que é obrigatório, tá, Luciana? Durante esse período, a pessoa que estiver em quarentena terá que fazer o teste e dar negativo 2 vezes. Do contrário, vai continuar sem poder ir para casa. Ou seja, e é uma medida que foi adotada agora há pouco tempo, né? Porque até, acho que, se não me engano, Isso. em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, ainda era possível, quer dizer, tinha que fazer a quarentena, mas não tinha que ficar em hotel, não tinha essas despesas todas, e você É. podia, mesmo estando na lista vermelha, e Portugal estava na lista vermelha, você conseguia, inclusive eu fui para a Inglaterra em novembro, se não me engano, outubro ou novembro. Na altura ainda não exigia um teste de Covid, eu não precisei de fazer o teste, tive só que ficar em quarentena. Você também teve aqui, não foi, Márcio? Não Isso. precisou nem de teste, inclusive. Os Não. testes aqui em Portugal começaram a ser exigidos no final de dezembro, se eu não me engano, sem quarentena, apenas mostrar o teste. E aí, essa questão agora desses hotéis, porque as pessoas têm que ficar, fazer 2 testes, etc, etc, também é recente, né? Se eu não me engano, tem É poucas tudo muito semanas. recente. Tudo começou em fevereiro, as restrições maiores, porque durante o mês de janeiro, o número de infectados, Luciana, ultrapassou ao ápice de toda essa pandemia nos casos nos meses de abril e maio do ano Aqui passado. Ou também, seja, tanta gente aqui viajando, não é também. por causa, por exemplo, do Ano Novo, pessoas indo para outros países para passar Ano Novo com a família, Natal, né, que é uma data tão importante Natal. para os brasileiros. Então, o número aumentou muito. Além do mais, assim como Portugal, aqui também na Inglaterra, é inverno. Então, existem várias outras coisas, outras doenças, né, de inverno, como gripes e tal. Então, isso não ajudou muito a diminuir o número de infectados. Então, é obrigatório, como você citou, Luciana, o Portugal está na lista vermelha, o Brasil está nessa lista vermelha, países como África do Sul, onde já foi detectado várias mutações desse vírus, também está nessa lista vermelha. Ao todo, são mais de 30 países que, no caso, quando chega aqui, e é independente, tá, pessoal? Mesmo quem tiver em outro país, em Portugal ou no Brasil, e tiver a cidadania inglesa, ainda assim vai ter que ficar nessa quarentena. Não é por causa da cidadania, não é por causa do Brexit, não tem nada ligado a restrições de viagem. Exatamente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, mesmo o inglês que mora em Portugal, por exemplo, se quiser voltar para casa, se quiser visitar a família, ou se quiser voltar para o país de origem, que é a Inglaterra, vai ter que fazer isso. É. E quem mentir, né, Luciana? Vale lembrar que quem mentir sobre o país de origem, o país que você viajou para chegar aqui na Inglaterra, quem mentir, a multa é de 10.000 libras, que é bastante dinheiro, é pior do que a quarentena no hotel. E quem reincidir nesse É. caso, no caso, quem novamente, né, descumprir, quebrar essas regras, pode pegar prisão no período de até 10 anos de prisão, o que é muita coisa, né, gente? Então não Exatamente, eu vale estava muito a lendo pena. sobre isso, porque não vale a pena. Tem gente que tentou ir por Madrid, porque aí era Paris, menos complicado, porque, por exemplo,
Portugal tem a questão que eles estão preocupados com a variante do Brasil, né? Com a nova estirpe que teve encontrada na Amazônia, em Manaus. Uhum. E por conta disso, como tem muitos brasileiros que vão para a Inglaterra via Portugal, etc., eles ainda ficaram ainda mais preocupados com essa questão. Então, muita gente estava fazendo a tentar ir por Madrid, etc. Só que não vale a pena, porque se eles descobrem, é isso que você estava dizendo, a multa para quem mentir, para quem burlar, né, é muito grande, não compensa. Então, assim, Não, se não não for caso de compensa. vida ou morte, eu acho que não vale a pena querer viajar agora, não é o momento. Agora, tem gente, e agora é uma outra questão que a gente vai abordar aqui, que está preso, por exemplo, portugueses ou até ingleses, que estão, por exemplo, no Brasil, e não conseguem embarcar, não conseguem voltar para casa. É. E aí estão no Brasil, gastando dinheiro em hotel, ou, enfim, se conseguir a casa de algum amigo, ótimo, mas se não estão pagando hotel, estão lá sem saber quando podem voltar, não podem voltar para o trabalho se tiverem que trabalhar mesmo em alguma coisa que não dê para fazer home office, ou mesmo que tenha que fazer home office está pagando uma grana no Brasil para estar lá, para viver lá. É. E tem gente que já está, tem alguns portugueses que estão lá que estão com problema seríssimo financeiro, porque não tem mais dinheiro para gastar lá. Eu E acho estão que o, presos e o não conseguem gasto, voltar para casa. o gasto, na verdade, acaba sendo em dobro, né, Luciana? Porque, por exemplo, quando você planeja uma viagem, vamos dizer, 4 semanas, um mês, fora da sua casa, se você mora ou aqui no Reino Unido ou aí em Portugal, onde você está. Você planeja isso, aí você paga o seu aluguel, paga todas as contas de água, luz, telefone, para ficar um mês fora. Mas se você ficar mais de um mês, ou se você começar a esticar essa viagem porque não tem mais voo para você voltar, não quer dizer que você não vai ter que pagar as contas que você teria que pagar aqui só porque você ficou Exato. preso no Brasil ou em outro, Não, né, em outro destino. e tem gente que, coitada, assim, pode parecer besteira, mas não é. Eu estava lendo uma reportagem de uma senhora que tinha um gato, que deixou o gato aí em Londres, em casa, e estava vindo do Brasil. Uhum. E não conseguia voltar para casa. Tipo assim, o gato já, ela estava já com medo que fosse chegar em casa, o gato teria já morrido, ou estaria, enfim, É. porque ela não planejou ficar tanto tempo fora, se organizou, deixou lá a comida, enfim, eu não tenho gato, não sei como é que funciona, mas tipo, organizou lá o gato todo, e depois ela não conseguia voltar e estava realmente preocupada em como é que eu vou fazer com o meu gato. Mas quem diz gato, diz qualquer outra coisa, entendeu? Você tem a tua vida, É. você tem a tua casa, você tem enfim, até, por exemplo, quem tem filhos e viajou a trabalho e depois não consegue mais voltar, porque mesmo a questão de trabalho é complicado você provar que você viajou a trabalho e tem que voltar. Por exemplo, a gente jornalista. Eu fui fazer uma reportagem, mas não é fácil você voltar. Tem vários casos de jornalistas também que estão fora e não conseguem voltar. E É. isso aconteceu na Austrália também. Um monte de gente que ficou fora da Austrália, que a Austrália fechou tudo, e por isso que eles também estão com a situação, né, controladíssima do jeito que estão. Mas muita gente não conseguia voltar para a Austrália por conta, ficou meses e meses, sei lá, sem conseguir voltar. A gente espera que isso não aconteça, né? Vamos torcer É. que as coisas realmente. Aqui, os números realmente têm baixado muito, porque aconteceu com vocês na Inglaterra, a gente chegou aqui a um pico mês passado, em janeiro. Foi por isso que resolveram fechar tudo e fizeram confinamento novamente. E foi agora estendido até o final do mês, porque os números estavam sem controle. Os hospitais estavam começando a ficar lotados, tiveram que fazer hospitais de campanha, e os números nunca tiveram tão altos. Tivemos diárias aqui de 16 mil novos casos de pessoas doentes com o vírus. Então, assim, foi depois do Natal e Réveillon, a mesma situação. E Exato. eles descobriram que 60%, se eu não me engano, eu não quero falar o número errado, mas eu acho que é isso, 60% dos novos casos, ou 70% dos novos casos, é a variante que veio da Inglaterra, ou seja, as pessoas que moram na Inglaterra e vieram passar o Natal aqui com a família, porque há muitos portugueses que moram na Inglaterra, como você sabe, Sim. alguns que vieram de passeio, passar o Réveillon aqui, que tem muitos ingleses que vêm passar o Réveillon aqui, inclusive no Algarve, apesar de terem muitos hotéis fechados, mas até então tinham hotéis abertos. E vieram para cá e trouxeram essa nova variante, que é uma É. variante que contagia muito mais rapidamente, né? Então, assim, Uma os novos curiosidade, casos fizeram assim, boom. é, uma curiosidade, antigamente, não tão longo, não tanto tempo atrás, gente, quando você chegava aqui no Reino Unido, na imigração perguntavam: o que você está vindo fazer no país? Hoje, a pergunta que mais fazem na imigração inglesa quando você chega
que você, no caso, para quem tem passaporte daqui, quem é inglês, a pergunta é o que você foi fazer fora do país? Por que você saiu do É. país? E para quem está vindo também por outros motivos, ou para quem foi transferido por trabalho, por exemplo, por uma série de coisas. Então, estão evitando, na verdade, ao máximo que pessoas venham a passeio ou venham com a desculpa que é uma emergência, né? E para evitar viagens. E há um grande trabalho, Luciana, para evitar, inclusive, que pessoas que têm casas e colocam as casas no Airbnb, evitando que essas pessoas aluguem casa para pessoas vindo de fora, inclusive da África do Ou Sul, de seja, eu ia te Portugal. perguntar isso. Como O é que está isso? Airbnbs aí, eles estão. Isso que eu ia te perguntar. E eles estão dificultando, né? A questão do Airbnb. Muito, muito. Em Portugal Aqui acontece isso não. também? Não. Aqui, inclusive, eu fiz uma pesquisa como se eu fosse alugar casas via Airbnb. Fiz várias procuras, nenhum problema para fazer. Ou seja, isso aqui não tem nenhuma, o governo não colocou nenhuma regra sobre isso. Pelo menos Uhum, assim, eu tentei fazer até por pesquisa para essa nossa primeiro programa e uhum. fiz essa pesquisa realmente e conseguiria fazer as reservas. Agora, os hotéis, não, os hotéis estão quase 90, entre 80% e 90% dos hotéis estão fechados. Aqui os hotéis estão Hotéis. fechados também. E Todos. porque não tem, né, como ficar trazendo pessoas e pessoas se Uhum. hospedando ou viajando, né, em trânsito, né, Luciana? Numa época que as pessoas deveriam evitar ao máximo de estar viajando de um Gente, é lugar isso para que eu ia outro. falar. Vamos combinar, né? Não é hora, não é querer dar aqui lição de moral para ninguém, mas não é hora de viajar a passeio, né? É, Tipo, não é. é. Não dá para esperar um pouquinho, porque não faz sentido nenhum. E é por isso que os governos começaram a ter que fazer essas restrições, que acaba por doer no bolso, né? Porque a pessoa vai pensar assim: bom, eu vou viajar para a Inglaterra, vou ter que ficar 14 dias, 10 dias no hotel, vou ter que fazer 2 festas, vou ter que gastar só aí 2.000 pounds, ficar preso no hotel. Não é que você vai ficar no hotel e poder passear, você vai ficar preso no hotel durante 10 dias. É. Entendeu? Então começou a fazer. Quer dizer, agora aqui eles não fizeram isso da quarentena. Mas não tem voo, ou seja, também não tem voo. Mas se você vem e tem o teu teste, e tem que ter o teste com 72 horas, mostra o teste e depois eu acho que já não. Pelo que eu li, inclusive hoje de manhã, eles não mudaram isso, ou seja, não tem a quarentena. Teoricamente tem, mas é aquela que não é forçada. Você vai para tua casa e tenta ficar em casa durante aqueles próximos 10 dias e não estar com outras pessoas, mesmo depois de ter feito o teste. Mas não é isso como na Inglaterra, de ficar dentro de um hotel antes de poder ir para casa, entendeu? Que é isso que as pessoas têm que entender. Tipo assim, mesmo um cidadão inglês, você mora, tem tua casa em Londres, você estava aqui em Portugal, chegou na Inglaterra, você não vai poder ir para tua casa, você não pode fazer quarentena em casa, você vai ficar nesse hotel, vai pagar com teu próprio dinheiro, ficar nesse hotel, pagar quase 2.000 pounds, né? Com todas as despesas e ficar nesse hotel. Você não pode ir para tua casa. Não é uma questão só para estrangeiro. Qualquer um, mesmo cidadão inglês que tem a sua casinha, pode ser do É, lado do aeroporto. Não adianta, não vai poder ir para casa. Não é isso, é. Márcio? E o pessoal tem que lembrar também, eu acho, Luciana, como você bem falou, não tem voos. Mesmo que, por exemplo, digamos que você consiga, se você estiver assistindo a gente hoje, e você conseguir um voo e não sei lá, via Suíça, parando em Paris, dando uma gambiarra via Madrid, não sei, um voo que pare em 7 ou 8 países diferentes, tá? A questão é que, quando for na hora de voltar para o seu país, seja se você estiver voltando para outro país aqui da Europa ou para o Brasil, por exemplo, na hora de voltar pode ser que o seu voo já tenha sido cancelado. Não existe nenhuma Ainda lei de tem isso, governo, nem exatamente. português, nem de governo inglês, tá? Não existe nenhuma lei que proíba o governo de baixar uma medida hoje, de meia-noite, por exemplo, De uma e hora que para as outra, pessoas. exatamente. As companhias aéreas também. O que as companhias aéreas acabam oferecendo é uma passagem de um crédito para que você compre a passagem depois, quando já for permitido viajar. Dificilmente devolve o dinheiro, você pode tentar, é com muito custo, eles vão te fazer, né, um estorno do cartão de crédito, por exemplo, caso você tenha pago com cartão de crédito, mas é um período longo, é penoso, empresas geralmente não gostam, Luciana, de devolver dinheiro de passagem aérea, mesmo em época de pandemia, e, como eu disse, não existe nenhuma lei que proteja a pessoa que está viajando nesse período de não cair em uma dessas emboscadas, né? De, por exemplo, você chegou aqui, conseguiu entrar
e daqui a 6 dias, 5 dias, as regras mudam. Porque como o vírus tem mudado muito, as regras têm mudado ainda mais ainda. Todo dia tem uma As coisa regras diferente, mudam de uma hora Luciana. para outra. De É uma mesmo hora para isso. E, outra. por exemplo, eu lembro que em dezembro, quando foi logo depois do Natal, de uma hora para outra, no mesmo dia, eles falaram, o governo português falou assim, hoje, a partir da meia-noite, ou seja, a partir do dia seguinte, da meia-noite daquele dia, já não se podia embarcar sem o teste do Covid. Então, por exemplo, quem tinha uma passagem marcada para o dia seguinte, não adiantava, não ia poder vir. Perdeu a passagem. Ou ia tentar trocar com a companhia aérea. É isso que você está dizendo. Se é que a companhia aérea vai trocar. Por quê? A pessoa ia ter que fazer um teste. E fazer o teste, esperar sair o teste. Você também não sabe quando é que vai sair o teste nem hora. Então, você não pode nem comprar uma outra passagem. Você não sabe se vai demorar 24 horas, 36 horas ou 48 horas. Porque os testes podem demorar até 48 horas. E você ainda E tem isso. Ou ainda que seja, você você ainda fica encontrasse, naquela... ainda que você E encontrasse, ainda não Luciana, uma sabe... passagem de última hora, é muito caro. Exatamente, não. E depois você não sabe quando é que teu teste vai sair, você não sabe que horas eu conseguir fazer teu teste, porque tem que marcar. Você não pode simplesmente chegar, olha, eu vou fazer um teste. Tem que marcar teu teste. Se você está fora de Londres, as opções são bem menores, né? Não tem tanta opção para fazer. Naquelas cidadezinhas menores, ou seja, você não Isso. tá em Londres, está um pouquinho mais afastado, já é mais complicado. E muitos testes que você faz em outras cidades vão para Londres, para ser feitos nos laboratórios de Londres. Enfim, você tem que esperar sair o teste, conseguir marcar teu teste, sair o resultado do teu teste, e esse teste tem que ter, no máximo, 72 horas para você poder ter Bem esse teste lembrado. válido para ir para o aeroporto. Ainda tem É. esse detalhe. Ou seja, são várias questões. E acontece isso, deles mudarem as regras de uma hora para outra. Eles também podem chegar e falar, não, agora o teste tem que ser feito com 48 horas, não 72 horas. Se você tem um teste de 72 horas, já perdeu. Já passou um dia, já não vai adiantar mais, vai ter que fazer outro teste. Depois eles podem falar assim, acabou, não tem voo, vamos fechar os voos todos. Ou seja, você é pego de surpresa, você pode estar no outro país, nas suas férias, ou sei lá o quê, e de repente as regras mudaram de uma hora para outra, porque tem acontecido isso e a gente não sabe quando é que vai parar de acontecer. Porque aí você E falou, da cada forma que hora. está, da forma exatamente agora, assim, para que as pessoas que estão em casa assistindo entendam o cenário de hoje. Se nada mais mudasse, tá? Se nenhuma regra mudasse, é obrigatório fazer o teste para viajar, como a Luciana falou. O teste não pode ser mais do que 3 dias de validade, são só 3 dias. Só que várias pessoas E tem que ser mesmo, Márcio, porque assim, um grande amigo meu chegou no aeroporto em Londres, em Heathrow. O teste Uhum, dele tinha passado 2 horas de 72 horas, ou seja, o voo dele era meio-dia, ok? E o teste dele com as 72 horas tinha acabado, as 72 horas tinham acabado às 10 da manhã, ou seja, 2 horas antes do voo dele. Ele não pôde embarcar. Isso ninguém me contou, não. É uma pessoa muito próxima. sim, é verdade. Não conseguiu É, embarcar, teve que ficar fez um outro teste no aeroporto, mas não pode ser aquele teste rápido. A companhia, a não. TAP, a TAP não deixou embarcar e disse que não podia ser o teste rápido, tinha que ser aquele teste, eu esqueci o nome agora, mas que é aquele teste específico. Ele fez, mas pôde fazer no aeroporto, e o teste só saía até 36 horas depois. Aí ele teve que pagar um hotel em Heathrow, por conta própria, pagou de novo outro teste, mais 100 pounds, 120 pounds. Já 120. tinha feito um acho que ele pagou, se não me engano, foi 120. Já tinha pago o anterior, que não valeu porque tinha passado as 2 horas nas 72 horas, e ele não calculou isso quando fez o teste. Perdeu a passagem, perdeu o teste, teve que fazer outro teste, ficou em Heathrow, aí ficou esperando, saiu, porque ele nem podia comprar outra passagem, porque ele não sabia que horas que ia sair o teste, esperou sair o teste, assim que saiu o teste ele comprou uma outra passagem e conseguiu voar no dia seguinte às 6 da manhã. Isso é um caso, ninguém me contou, eu não li nada. É de uma pessoa muito próxima. Então, assim, que está aqui em Portugal, inclusive, não consegue ir para a Inglaterra. Agora, porque já não consegue voltar. E é Agora imagina, inglês. né, Então, Luciana? assim, é isso que você falou, tipo, muda a qualquer hora e vale a pena, a não ser que a pessoa realmente precise. Ele tinha que vir, era diferente. Mas se você não tem que, para que correr esse risco todo? É, E sem falar do risco da própria doença, né? exato.
Quem viaja em época de pandemia, Luciana, tem que ter um daqueles cartões de crédito Platinum, Gold, Cristal, não sei o quê, sem limite, porque os custos que você Sem citou aí, limite. eu não tinha nem levado em consideração, nem me lembrei desses custos que você estava falando. É agora que você falou que eu lembrei, realmente, entre o teste e a viagem, a próxima viagem você vai ter que ficar em hotel, vai ter que pagar teste, porque não é de graça, tá, gente, teste. E agora imagina, né, Luciana, você falou nesse caso específico que a pessoa comprou o teste, comprou a passagem só depois que saiu o resultado e viajou 24 horas depois. Para quem já perdeu um voo na vida, ou teve que comprar uma passagem de última hora, ou porque morreu um familiar, ou porque recebeu uma proposta de emprego de última hora, quem já passou por isso sabe o quanto é caro. Não chega a ser o dobro, não, gente. É 3, 4, 5 vezes mais caro comprar uma passagem de última hora. Se você achar a passagem, né, Luciana? Não, agora, no caso dele, nem foi tão complicado, mas normalmente é como você está dizendo. No caso dele, nem foi tão difícil, porque era no dia, era 1º de janeiro, uma coisa assim. Normalmente as pessoas não viajam. Tinha muita passagem, Ah, tinha tá. muitos voos. Na altura, tinham vários voos de Heathrow para Londres, Lisboa. Tinham vários voos. E ele comprou, e até que nem foi tão caro para ser de última hora, como normalmente seria. Mas talvez por conta de estarmos vivendo esse momento e ser o dia 1º, ou seja, teve ali várias. E por conta dessas condições todas que estavam impondo, os voos estavam vazios, inclusive estava vazio o voo dele. E ele até comprou razoavelmente bem mas foi sorte, podia não ter sido, podia ser exatamente como você falou, 3, 4 vezes a mais, podia não ter voo, e agora que não tem mesmo voo. Porque isso, eu estou falando isso foi no início do mês de janeiro, dia 1º de 31 ou 1º de janeiro. 31 de dezembro, 1º de janeiro, se não me engano. Porque ele vinha no 31, não conseguiu, foi no dia 1º. Agora não tem voo. Se as pessoas forem procurar, basta olhar hoje de manhã eu fui ver, realmente não tem. E agora, eu estava falando dos portugueses que estão no Brasil e querem voltar para Portugal, estão pedindo, entraram em contato com o serviço para estrangeiros, cidadãos, no Brasil. Tiveram que entrar em contato com a embaixada para poder pedir quase uma ajuda humanitária, e aí Portugal está tentando trazer alguns portugueses, por questões humanitárias, de volta para Portugal. E, se eu Uhum. não me engano, vai sair um voo com 70 pessoas, que foi a mesma coisa que o governo brasileiro fez ano passado, durante o primeiro confinamento, que saíram os 2 a 3, fretaram 2 a 3 voos lotados de brasileiros que estavam aqui passando dificuldade e não conseguiam voltar para o Brasil. E aí eles selecionaram, as pessoas tiveram que aplicar, eu até inclusive entrevistei o cônsul na altura, para a RFI, uma matéria que a gente fez justamente sobre isso, porque tinha muitos brasileiros aqui em dificuldade e não conseguiam voltar para o Brasil. Então, o governo brasileiro fez uma seleção das pessoas que aplicaram, e essas pessoas que foram selecionadas, que eram as situações mais críticas, principalmente algumas pessoas com situações de doença, inclusive, e mandaram de volta essas pessoas para o Brasil. Agora, Portugal está fazendo isso. Alguns portugueses que estão em situações complicadas no Brasil e não conseguem voltar, até porque não tem voo, o governo português, e se eu não me engano, vem 70 pessoas que pediram auxílio, e o governo está trazendo de volta para Portugal. Para Uhum. você ver a situação Como é que tá? complicada que está para quem está fora do país. Portanto, o momento agora é ficar quietinho, cada um no seu cantinho. Luciano, como você deve ter ouvido, e muitos brasileiros, né, nos assistindo hoje, o Brexit veio e vai afetar muita gente. Como jornalista que viaja tanto a trabalho, como é que isso vai te afetar, ou se não já afetou de alguma forma? É assim, Márcio, isso com certeza, inclusive, vai ser um tema nossa série, né, que estamos começando hoje aqui no Olá Europa, mas rapidamente, assim, por enquanto ainda não me afetou, porque eu estou quietinha em casa, estamos aqui no confinamento desde o início do ano, basicamente, e eu só estive na Inglaterra ano passado, por volta de outubro, novembro, quando ainda não tinha sido o Brexit oficial, porque começou a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Portanto, entrei no país sem problema nenhum, entrei inclusive com a minha identidade portuguesa, minha cidadania portuguesa, né? Não precisei de mostrar passaporte, nada. Daqui para frente, não sei. Apesar de que sabemos da boa relação dos dois países, e a diplomacia portuguesa e do Reino Unido
eles estão tentando encontrar aqui, fazer alguns acordos e tentar encontrar uma maneira de facilitar um pouco, principalmente para quem trabalha, e tentar que as coisas sejam mais fáceis nessa transição, ou seja, quando as pessoas estiverem indo de um país para o outro. Vamos ver. Acho que nem eles sabem ainda. Vamos torcer que não, né? Que não nos atrapalhe muito. E vamos contar com a sabedoria também da Vicky Navas, da Vitória Navas, advogada brasileira, que está em Londres, que sabe tudo sobre o Brexit, vai poder explicar para a gente um pouquinho melhor, inclusive. E ela com certeza sabe de detalhes que nós ainda não estamos por dentro das leis. E como é que isso vai nos afetar a todos, né? Não só quem mora em Portugal, portugueses, ou seja, da União Europeia, dos países da União Europeia, mas também os brasileiros, quando entrarem na Inglaterra, se vai mudar, se não vai, ou os brasileiros que moram em Portugal, quando forem para a Inglaterra, enfim, todos esses pequenos detalhes, porque agora mudou tudo, né? Já que É verdade. o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia desde 1 de janeiro, quer dizer, entrou mesmo em vigor essa questão toda do Brexit. Mas vamos falar sobre isso com mais detalhes no nosso próximo episódio aqui do Olá Europa, né? Perfeito. Me fala uma Agora, coisa, sobre as Luciana. Voltando. viagens, que é o nosso tema de hoje, a gente devia, antes de encerrar esse nosso primeiro episódio, falar um pouquinho também das viagens nesse momento para, por exemplo, músicos, artistas que vão fazer performances na Inglaterra, que são portugueses que vão para a Inglaterra e vice-versa. Como é que está sendo isso? Se você sabe mais detalhes sobre isso, Marcos, porque também é uma coisa muito nova para eles também, né? É verdade. Eu acho que a gente está aprendendo ainda com o Brexit, apesar de ser algo que foi votado há quase 5 anos atrás, Luciana, em 2016. Só agora, efetivamente, há poucos meses atrás, nós saímos, né, dessa União Europeia com o Brexit. Então, muita gente Exato. está aprendendo com isso. Tem afetado muito a classe artística, Luciana, aqui no Reino Unido. Pessoas daqui que querem fazer um show, por exemplo, aí em Portugal, ou na Espanha, ou na França, tem afetado muito porque existe agora a obrigatoriedade de visto, tá? Então tem que se pagar taxas mais e tem que se esperar também, ou seja, é a burocracia, né, Luciana? Quando muda E eu essa estava questão de vendo que visto, até alguns shows foram cancelados, alguns concertos, inclusive, se eu não me engano, balé e etc., porque muitos músicos, muitos artistas, ou seja, a organização acabou não conseguindo os vistos, e é muito caro pagar tudo isso, como você acabou de falar, tem despesas, e acaba por não compensar a burocracia e a questão mesmo financeira para uma companhia de balé ou, enfim, uma peça de teatro que seja, pagar isso para todos os seus os componentes, o pessoal técnico, etc. Ou seja, a gente nem para pensar nisso, né? Porque não é só o é, artista, tem toda a equipe técnica, tem toda a equipe da produção, tem toda que essas pessoas teoricamente iam viajar também para levar o espetáculo para outro país, qualquer país da União Europeia, que antigamente não tinha problema nenhum, e agora tem que se pagar visto para cada uma dessas pessoas. Portanto, isso é, é um problema, e vai ser ainda um problema maior quando o confinamento acabar e a maior parte da população não estiver vacinada e as pessoas estiverem voltando à vida que a gente conhecia antes, né, da pandemia, e podendo viajar e tal, e os shows voltarem, as casas de show voltarem a funcionar, e concertos, etc. E é aí que a gente vai sentir realmente isso, porque vai ser uma despesa muito maior para toda a produção dos espetáculos, né? De qualquer espetáculo. é. Fica difícil produzir qualquer coisa quando esse custo vai ter que ser repassado ao consumidor final e todo mundo já está com tanto problema, né? Com tanta despesa, muita gente perdeu o trabalho, muita gente não ganhou dinheiro ou pelo menos o suficiente no ano passado, está vivendo de benefício do governo. Mas os artistas aqui, pelo menos, Luciana, eles estão batalhando, já escreveram aquelas cartas assinadas por centenas de artistas, escreveram para o governo, para o primeiro-ministro. O que eles estão Aqui também. tentando, Luciana, é conseguir um visto, vamos dizer assim, um visto de músico ou um visto de artista, que não é um visto de trabalho 100%, porque eles não estão indo para ficar no país, eles estão indo de passagem. Eles estão indo, se Uhum. apresentam e voltam. O problema, Luciana, é que Seria um ainda visto assim é trabalho. extraordinário, né? É um visto extraordinário, mas aí, e você falou a palavra certa, extraordinário.
Se você começa, como governo, tá? Se você começa a aceitar esses pedidos de pessoas que querem ter um visto diferente, um visto de músico, um visto extraordinário, como você citou, isso há precedentes. E o que é o precedente? O precedente é quando você abre uma brecha na lei, quando você dá um tratamento diferenciado a uma classe diferenciada. Porque aí o que vai acontecer, Luciana, e é isso que a União Europeia não quer, de forma alguma, é abrir exceções, porque todo mundo vai se sentir no direito de ser uma exceção. Por exemplo, um Exato. chefe de cozinha que viaja para dar uma entrevista em uma emissora portuguesa. Ele não está indo trabalhar, ele está indo dar uma entrevista, certo? Mas ainda assim ele está saindo de um país para outro e está atuando em entretenimento, que é televisão, por exemplo. E assim várias outras coisas, esportistas e várias outras categorias. Então, na medida que dão para um, vamos dizer no caso os músicos, que é o que a gente citou agora, de shows cancelados e tal, na medida que abre para um, outros também vão querer que abram para eles essas medidas, essas regalias ou essas exceções. Infelizmente, Luciana, agora que o Brexit aconteceu, que é algo que eu assim acho absurdamente errado, eu votei para ficar, para não sair da União Europeia. Eu ia te Infelizmente, perguntar isso. Qual tinha sido o seu voto? pois é, eu votei Remain. Remain é continuar como parte da União Continuar. Europeia. Uhum. Mas, como todo país democrático, ganhou, né, o outro lado que quer sair, que no caso saiu, da União Europeia. Então agora, Luciana, é muito difícil ficar abrindo exceções por parte do governo daqui ou por parte da União Europeia. Até porque, Luciana, a verdade, no fim do dia, no fim das contas, se um país sai e começa a ter várias regalias, várias exceções, outros países também vão querer sair, porque custa muito caro para um país fazer parte desse grupo. Eles pagam milhões, bilhões, na verdade, por ano para fazer parte desse grupinho, né, de 27 países. Então, eles não podem facilitar muito, dar muita exceção de gente com visto especial para passear ou para fazer show em Portugal, Londres ou o que seja. Não podem abrir demais, porque senão Portugal, França, Itália, todo mundo vai querer pular fora desse barco e não vai querer pagar mais essa taxa, porque sabe que vai assim ainda ter exceções. E vai acabar por enfraquecer esse bloco da União Europeia, né? Mas nós vamos falar sobre Exato. isso mais para frente nos nossos próximos programas do Olá Europa. E para fechar essa primeira edição, já que a gente está falando de viagens, vamos encerrar assim bem positivos, vendo a luz no fim do túnel, esperando que esse ano de 2021 seja um ano melhor que 2020, quando a gente fala de viagens, que a gente possa Verdade. voltar a viajar. Não sei, não sabemos, né? Ninguém sabe quando é que isso vai acontecer, mas há previsões. E, inclusive, estava vendo uma reportagem hoje falando sobre isso, que a Comissão Europeia, já que a gente está falando, inclusive, do Bloco Europeu, a Comissão Europeia tem boas previsões para o verão desse ano, e eles esperam uma retoma significativa, com palavras deles próprios, retoma significativa do setor do turismo no verão de 2021. Mas, obviamente, são todos muito cautelosos ainda, inclusive o setor da hotelaria aqui em Portugal, que teve uma queda terrível, apesar de que as previsões da Comissão Europeia é que a economia portuguesa vai crescer 4,1% esse ano já de 2021, e contando muito com essa melhora no turismo e das viagens a partir do verão desse ano, ou seja, que vai ser um bom sinal se isso acontecer, um sinal que a pandemia vai estar controlada, que a vacinação já vai estar avançada em todos os países Verdade. no mundo, esperamos, ou pelo menos dentro da Europa. E o que eles acreditam é isso, que dentro da Europa as viagens vão crescer, principalmente no verão, e entre os países europeus, que são viagens fáceis, curtas, você está dentro da Europa, acaba por se sentir um pouco mais protegido, e eles estão contando com isso, inclusive com a vinda de turistas para o verão de 2021, aproveitando principalmente as zonas de praia, o Algarve, né, em Portugal, que é no sul do país, que é um lugar mais quente, com praias lindíssimas, apesar de ter praia na costa toda, mas o Algarve é um destino muito procurado no verão, e eles estão contando com a subida, portanto, do número de turistas, e não só, e de próprios portugueses viajando muito também dentro do país ou dentro da Isso. União Europeia. Então, assim, as viagens
Vamos ser otimistas, podem ser que voltem com tudo, não com tudo, mas pelo menos já mais avançadas e mais robustas a partir do verão de 2021. O que você acha, Márcio? Eu acho que você deve planejar qualquer viagem com um pé atrás. Em 2021, o governo daqui, Luciana, eles têm pedido às pessoas que não façam planos de viagens internacionais para este verão. Mas, por exemplo, digamos que alguém esteja no Brasil ou até em Portugal, né, pensando em vir para o Reino Unido, não pense só no verão. O verão, aliás, é o período, Luciana, e deve ser assim em Portugal também, é o período mais caro para vir aqui para a Inglaterra. A hospedagem dobra de preço. Isso, né, gente, levando em consideração, vamos pensar que até lá tudo vai estar resolvido. Mas a hospedagem dobra de preço, as atrações turísticas também Aqui são mais também. caras para visitar, né? Mas setembro, por exemplo, você citou o Algarve. Setembro no Algarve é ótimo, porque a temperatura já não é tão quente como agosto, mas E ainda assim outubro, é um clima outubro também ótimo. é bom e bem mais barato. E outubro aqui, aliás, no Reino Unido, é quando eles filmam aqueles filmes que vocês veem, por exemplo, de época, com aquelas árvores amarelando, meio laranja, É avermelhadas, porque é o lindo. outono. E fica lindo, fica tudo parecendo um cartão postal, Luciana, aqui na Inglaterra. Os parques, todas as árvores mudam de cor, é muito florido, tal, os meses de outubro aqui. E depois, claro, começa a ficar frio, porque vai se aproximando Natal, aí vem o inverno. Mas existem tantos outros meses logo após o verão que as pessoas ainda podem se planejar. E com isso, né, Luciana, vai dar mais um tempinho, né, das coisas se acalmarem e tal. Então, talvez, porque o Exato. verão daqui, para quem não sabe, para quem está fora da Europa, o verão daqui, o ápice, a alta estação daqui é de junho a agosto. No caso, junho, julho, agosto. Né? Antes disso, começa a esquentar um pouquinho, depois disso, começa a esfriar. Mas se você pular esses 3 meses, viajar um pouquinho depois, Luciana, se planejar para isso, eu acho que o preço se paga menos, você vai economizar dinheiro, principalmente com a cotação tão alta da Libra, com relação, né, a outras moedas, e você vai pegar ainda um clima bom e uma época linda, tanto no Algarve, para quem for a Portugal, ou aqui na Inglaterra. Com certeza, eu concordo. Acho que também vamos ser otimistas e já falar de viagem, mas eu também não sugiro que compre-se nada antes de maio, junho, porque eu acho que a gente tem mesmo que aguardar, não se precipitar e esperar ver como é que as coisas vão ficar. Sem falar que isso que você falou é um ponto muito importante. O verão aqui na Europa é muito caro. A partir de junho, já é muito caro de junho a setembro. Julho e agosto são os meses mais caros. Aqui em Portugal é muito caro estar no Algarve em julho e agosto. E se você vier, de repente, em setembro, já segunda quinzena de setembro e outubro, você também ainda consegue pegar, às vezes, bom tempo e tudo muito, 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 muito mais barato. Mas, por isso que, assim, quando me perguntam qual é a melhor época para viajar para Portugal, eu não sei, eu não diria o verão, porque eu acho que é muito caro, depois é muita confusão, é mais difícil conseguir restaurantes, é tudo mais complicado. Apesar As de que eu acho filas que são esse ano mais não vai estar longas, tão né, para comprar cheio. comida. É tudo mais complicado e mais caro, mas apesar de Complicado. que eu acho que esse ano ainda não vai estar como nos outros anteriores, quer dizer, não ano passado, que também foi um Verdade. ano atípico, mas até 2019, que estava tudo lotado, etc. Eu acho que ainda vai ser mais calmo, mas mesmo assim, eu acho que se você consegue esperar setembro, segunda quinzena de setembro e outubro, são meses ainda que tem bom tempo, inclusive no Algarve, mesmo em Lisboa, ainda consegue se fazer praia, e é um mês mais ameno e mais tranquilo e mais É, barato. é verdade. Agora, falando de coisas positivas, a gente vai aproveitar para encerrar assim, né? Nesse tom positivo. Esse nosso Vamos. primeiro episódio do Olá Europa. Todo mundo gosta de viajar, então assim, a gente encerra em grande, pensando que em breve, em alguns meses, essa loucura toda vai estar mais controlada e vamos poder viajar, sempre com precaução, porque acho que não custa nada a gente tirar uma lição de tudo que a gente aprendeu agora, né? Da higiene das mãos, etc. Por que não usar máscara em determinadas situações? Tentar evitar aglomerações, etc. Eu acho que não tem por que a gente não tirar boas lições disso. E terminar esse primeiro episódio assim, né? De forma positiva e otimista que as coisas vão melhorar e que em breve vamos estar podendo viajar. E quem tiver dúvidas, volto a dizer, sobre vir para Portugal, não só nesse momento, mas depois.
dicas de lugares para fazer, coisas para fazer no verão ou pós-verão, inclusive no inverno. Muita gente nem sabe que a gente tem aqui a Serra da Estrela, que tem neve no inverno, dá para esquiar. Enfim, É perguntas que vocês mesmo? queiram fazer. Eu já estou em Portugal há 11 anos, tenho todo o gosto em dar dicas, inclusive é uma coisa que eu adoro fazer. E tinha um programa na televisão, na TV Record, sobre viagens. E o Rodolfo sabe muito bem disso, Rodolfo e Ana Caldeirão, que trabalharam comigo na TV Record. E, portanto, a gente vai estar recebendo perguntas, né, Márcio? Você também adora dar dicas, está há muitos anos também já em Londres. Portanto, mandem perguntas, mandem sugestões de temas que vocês querem ouvir aqui. E muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Contamos com vocês na próxima semana, aqui no Olá Europa. Márcio Delgado, direto de Londres, obrigada pela sua participação, pela sua presença. Obrigada a vocês todos que estiveram conosco. E semana que vem tem mais. A gente conta com vocês. Até lá! Just sit down.